Shalom, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Pergunte a Jartov. Eu sou Jartov Ben de Jehudá e nesse vídeo eu vou te mostrar em 5 passos simples como entender qualquer texto na Escritura, qualquer texto ou qualquer versículo. Então já vai deixando o seu like aí para a gente conversar, para entender melhor como funciona essa dinâmica. E o nosso primeiro passo, algo que você não pode esquecer nunca quando for interpretar um texto ou um versículo. O primeiro passo é justamente o texto. É fazer algo que muita gente não quer fazer. Você quer pegar um texto assim, fazer uma leitura e aí já vai partir para a interpretação. É o primeiro erro, o primeiro grande erro. Por quê? Primeiro que você não está... Em se tratando da Bíblia, se tratando da Escritura, você não está para brincar. Você não vai para o púlpito para brincar. Você não vai para um grupo de oração, um círculo de oração, uma casa, uma pregação, para brincar. Você está mexendo com as pessoas, você está mexendo com o emocional das pessoas. E melhor ainda, você está mexendo com a eternidade das pessoas. Então você tem que ser uma pessoa consciente, uma pessoa que vai realmente preparar um bom estudo, um bom sermão, uma boa aula. Certo? Então o primeiro passo é você trabalhar o texto. Vamos usar como exemplo o texto de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Na minha versão, diz assim: E quando todos os reis dos Emoreus, que habitavam na margem oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus, que estavam próximos ao mar, ouviram que o Eterno havia secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até passarem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Então, você acabou de ler o texto. O que você vai fazer? Desculpe de te decepcionar, mas você vai reler o texto. Primeiro passo para se produzir um bom sermão, uma boa aula, é reler o texto pelo menos 3 vezes. Por causa de quê, Jartov? Para que o seu cérebro absorva o máximo que puder. Para que seu cérebro se adapte ao texto. O primeiro passo é um dos passos mais importantes dos 5, porque os demais passos vai depender desse primeiro passo seu. Você tem que ler e reler o texto quantas vezes você puder, para que o seu cérebro colha o máximo de informações. Seu cérebro precisa disso. Aliás, o seu sermão, a sua aula, depende da boa assimilação do seu cérebro em relação ao texto. Então não desperdice essa oportunidade, não subestime o seu próprio cérebro. Porque se o resultado for ruim, as pessoas que vão ouvir o seu sermão ou a sua aula não subestimarão o mau resultado. E pior, você pode induzir a pessoa ou as pessoas a praticar ou a falar coisas que não estão no texto. Então vamos lá. O segundo passo não menos importante, o segundo passo para a interpretação de um texto, para entender um texto ou um versículo bíblico, é o contexto. Contexto. Não é a mesma coisa do texto, não. O texto é o que você leu, é o texto que você escolheu. O contexto é o que você não leu ainda. E você não escolhe o contexto está ali e você precisa entendê-lo. No caso do texto que escolhi para exemplo, qual será o contexto? Você tem que perguntar ao texto. Qual é o contexto em que aquele texto está inserido? Aqui são as 5 formas mais fáceis para você fazer isso. Então, não subestime o contexto. Então, vamos lá.
nós lemos o capítulo 5, versículo 1 de Josué. Em que contexto ele está? Eu já fiz isso de antemão para adiantar para a gente, mas cada texto é um texto, tá? Então, nesse caso aqui, eu escolhi esse trecho que nós vamos ler agora como contexto. Capítulo 4, versículo 11. E quando todo o povo acabou de passar, a arca do Eterno e os sacerdotes passaram à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Menaxe, ou Menaché, armados na frente dos filhos de Israel, como Moshe lhes havia dito. Uns 40.000 homens armados para a guerra passaram diante do Eterno para a batalha, às planícies de Jericó. Então, o contexto no qual eles ficaram, não houve ânimo neles por causa dos filhos de Israel, o contexto era esse, que eles vinham para a guerra e vinham com, no mínimo, na menor das hipóteses, 40.000 homens de guerra. Então, esse é o contexto. Você pode também usar como contexto que eles acabaram de passar pelo último obstáculo que havia entre eles. O último obstáculo era o Rio Jordão. Então eles estão vindo com 40.000 homens armados para a guerra, com sangue nos olhos. E chegaram a eles. Então esse é o contexto. Por isso houve uma quebra de ânimo neles. Eles estão vendo aí os homens, como diz assim, os homens. Estão vendo aqui os donos do pedaço. Estão vindo e armados e com muita gente. Então esse é o contexto. Não ignore o contexto que você vai apresentar o texto. Quando você estiver fazendo o contexto, o seu cérebro tem que ter pegado o máximo, não é pegado o máximo do texto. Porque quando você parte para o contexto, você não fica lendo o texto. Então você tem que ter lido o texto várias e várias vezes e seu cérebro tem que ter pegado várias partes do texto. Com isso em mente, você vai adaptar o contexto ao texto. Este é o segundo e grande passo para uma boa interpretação do texto. O terceiro passo para entender bem um texto ou um versículo é a palavra. Você tem que se perguntar. Você já leu o texto várias vezes, ok. Você já colocou o texto dentro do seu contexto, ok. Agora você tem que se perguntar, dentro daquele texto lido, por isso que é importante você ter lido várias vezes, qual a palavra ou quais as palavras mais importantes do texto lido. Você tem que separar essas palavras. Então, no texto que nós lemos, de Josué, capítulo 5, versículo 1, eu separei a palavra ânimo. Para mim é uma das palavras mais importantes do texto que nós lemos. Mas você pode separar a palavra todos, a depender da aplicação que você vai fazer. Se é um sermão, se é uma aula, a depender do contexto onde você vai fazer a sua aula, o seu sermão. Mas, usando esse mesmo exemplo, caso você tenha enxergado nesse mesmo versículo outra palavra, outras palavras que te chamam a atenção, você pode colocar aí nos comentários, tá? Eu acharia interessante que você colocasse nos comentários qual a palavra ou quais as palavras que para você chamou a atenção nesse capítulo 5, versículo 1. Porque isso vai me mostrar, sim, o seu nível de interesse. Vai me mostrar, sim, que você está entendendo o assunto. Não ignore nenhum passo desses 5 para você montar um bom sermão ou uma boa aula, tá bom? Quarto passo para você montar uma boa aula, um bom sermão e entender o texto, que é a prioridade aqui, é a frase. Veja que lemos um versículo, mas é um versículo grande. Você se pergunta ao texto, e se você estudando sozinho, você vai se perguntar:
qual a frase ou quais as frases mais importantes deste versículo? Se for um versículo pequeno, normalmente dá para você separar em duas frases. Ele só terá basicamente duas frases. Mas um versículo desse grande tem como você identificar a frase ou as frases mais importantes desse versículo ou desse texto, tá certo? Então, eu separaria: ouviram que o Eterno havia secado as águas do Jordão. Isso indica que eles estão com alguém ou com algo extremamente poderoso. Isso já amedronta eles. Percebeu? Então, para mim, uma frase que salta aos olhos, aquela frase que te chama a atenção, que salta aos olhos, e aquela frase que você, o pregador tem que ter isso, que você se vê falando ao público, ao seu público, aquela frase que faz você, a sua mente, projetar você no local de pregação, no local da aula. Você se vê explanando aquela parte. Então, eu me veria explanando essa frase: ouviram que o Eterno havia secado as águas. Então, destacaria o ouviram. Destacaria o secado as águas. Percebeu? Então, tudo isso são pontos de apoio para você entender bem o texto. O objetivo é você entender o texto. Mas se você vai pregar, você tem que entender bem o texto. Não pregue algo que você não vai entender bem. Se você nem entendeu bem para si, quanto mais para os outros. Certo? Outra frase curtinha seria: até secarem. Ou até secarem as águas do Jordão. Esse até indica tempo. Indica que houve um tempo, houve um processo até concluir aquela ação. Então eu, por exemplo, abordaria também essa frase. Tá certo? Então esse é o quarto passo para um bom entendimento do texto. O quinto e último passo para esse vídeo, para um bom entendimento do texto, é a paráfrase. É a paráfrase, é a aplicação. Em última análise, é a aplicação, no caso aqui, do texto de Josué, capítulo 5, versículo 1. Como você parafrasearia esse texto? Como você faria a aplicação prática? Como você entendeu o texto? De uma forma rápida aqui num vídeo. Toda a região ficou temerosa mediante a aproximação dos filhos de Israel, depois que ultrapassaram a última barreira entre eles. Aí eu faria a aplicação. Haviam várias barreiras para os filhos de Israel até chegarem àquele ponto. O último ponto foi rompido. E agora eles estão bem próximos a eles, armados, com sangue nos olhos, querendo a reiteração de posse. Posse de uma terra que eles estavam ocupando. Então isso causou um temor sobremaneira em toda aquela região, em todo aquele povo. Essa seria uma das aplicações. E estes são os 5 passos mais fáceis para se entender um texto. Se você quiser outros exemplos de contexto, de como analisar o texto, vai na minha playlist sobre Isaías capítulo 1 e Isaías capítulo 7, 8 e 9, porque ali eu indico o contexto. Eu te mostro o contexto em cada um dos vídeos e você pode aproveitar aquilo e aplicar no texto que você escolher para pregar ou para dar aula, tá bom? Então, muito obrigado pela sua visualização. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar outras pessoas a preparar boas aulas e bons sermões e assim, como se fala, edificar milhares de pessoas. E eu te verei no próximo vídeo. Shalom!